Olá, queridos alunos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo dessa nossa aula. A gente vai viajar por um novo conhecimento. Vamos verificar qual é o conteúdo? Então, essa é a nossa aula de número 7 da disciplina de Geografia e o tema da nossa aula é para qual direção? E dentro da Geografia ela vai se encaixar nas orientações geográficas. Vamos então dar início à nossa aula? Antes da gente entrar no conteúdo um pouco mais pesado, vamos começar sobre as direções. Todo o caminho que a gente faz, não importa onde, se seja na nossa casa, na nossa escola ou ainda na nossa rua, nós estamos usando uma direção. Vamos para a esquerda, vamos à direita, seguimos em frente, né? A minha escola fica entre uma residência e um mercadinho, então tudo isso são direções. Então quando você recebe uma visita em sua casa, aí ela pede para ir ao banheiro. Aí você vai dizer para ela como encontrar o banheiro se é a primeira vez que ela chegou na sua casa. Olha, a porta do banheiro é a segunda à esquerda no corredor. Então a visita recebeu um direcionamento seu para poder localizar o banheiro. Então vai estar no seu dia a dia. Então a orientação geográfica, ela é isso. Só que a orientação geográfica vai utilizar também os chamados pontos de referência. O que são esses pontos de referência? É que eles vão auxiliar na localização de diversos lugares. Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos, os pins? Então, eles estão representando os pontos de referência. Então, olha só, a sua escola é um ponto de referência e fica perto de quê? Do mercadinho, fica perto só de residências, ela fica em frente a um posto de saúde. Então, olha só, o posto de saúde vai servir como ponto de referência para a sua escola. Então, olha só, para você achar a minha escola, você passa ali pela UBS X. Então, a UBS X fica bem pertinho da sua escola. Aí, você utilizou um ponto de referência para ajudar a se localizar no espaço. Certinho? Então, quando a gente pensa assim, será que toda orientação geográfica vai ser difícil, todo direcionamento é difícil? Olha só essa mão. Se você observar a sua mão, cada mãozinha a gente acaba dando nome, não é? Então, olha só, aqui a gente utilizou o dedo mínimo, o dedo anelar, o dedo médio, o dedo indicador e também o dedo polegar. Então, temos 5 dedos aí. Como é que eu vou usar a direção para poder localizar um dedo? Se eu te perguntar qual é o dedo que fica entre o dedo anelar e o dedo indicador, é o dedo médio. Então, olha só, você localizou eu lhe dando 2 pontos de referência. Ah, eu quero saber qual é o dedo que fica à esquerda do dedo indicador. Então, à esquerda do dedo indicador, eu tenho o dedo polegar. Então, olha só, estou direcionando para poder localizar e também dei um ponto de referência. Certinho? Vamos seguindo, então? Aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o ponto de referência que às vezes ele modifica. Ele muda de direção, porque nem sempre a gente está no mesmo sentido. Às vezes a gente está indo, mas a gente também pode estar voltando. Então, quando a gente está indo numa direção. E quando a gente volta, estamos voltando em outra, ou seja, no sentido oposto. Então, o ponto de referência, ele muda conforme se vira de um lado para o outro. E também acaba modificando a posição dos objetos. Os objetos não mudam, os elementos à sua volta não mudam, mas o direcionamento do teu ponto de referência acaba mudando. Professora, essa história de que muda uma direção, que o ponto de referência fica, que os elementos se viram, que as direções são diferentes, eu não consegui entender direito. Quando a gente fala desses termos em que o ponto de referência ele muda de direção, mas no entanto os elementos permanecem, nós estamos falando do chamado movimento aparente, que a gente vai compreender melhor com o nosso coleguinha aqui de sala. Então olha só, o nosso aluno, ele está numa posição virado de frente para as carteiras, às suas costas está a lousa, ao seu lado direito ele vai ter a saída com um armário e ao seu lado esquerdo ele vai ter a mesa da professora. Mas ele, que é o ponto de referência, se ele mudar de direção, como ele vai aparecer agora, ele vai estar de costas para as carteiras, mas ele está de frente
para a lousa. No entanto, à sua direita agora, ele vai ter a mesa da professora e à sua esquerda a saída com o armário. O que aconteceu aí? Que conforme o aluno mudou de direção, o ponto de referência também mudou. Os elementos à sua volta se mexeram? Não, mas a direção em que eles ocupam agora está diferente. Olha só, comparando as duas imagens. Em cada uma das imagens que a gente consegue agora observar, o aluno está parado, mas ele muda a sua direção. Então, o ponto de referência mudou também. Os elementos saíram correndo em volta dele para uma nova direção? Não. Os elementos permaneceram parados. No entanto, quando a gente vai fazer o direcionamento e a localização de cada um, dependendo do ponto de vista, do ponto de referência, que é o nosso colega de sala, agora cada um ocupa um lugar diferente. Muito bem, ficou claro para vocês então direita e esquerda? Para ficar talvez, para quem ficou naquela dúvida que não consegue verificar, vamos chamar aqui a Cunhantã. A Cunhantã vai ensinar para a gente alguns passos de boi. Observem se ela está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda. Você já consegue descobrir? Primeiros passinhos e agora ela está dançando com os braços. E aí, deu para você conseguir descobrir o que a nossa Cunhantã dançou? Então ela primeiro vai sempre para a direita, sempre com as perninhas indicando o lado direito e depois o segundo passo ela caminha para a esquerda. E o mesmo movimento ela faz quando vira, sempre começando com a direita e depois 2 passos para a esquerda. E a mesma coisa ela faz com as mãos. Ela levanta os braços para a direita e depois para a esquerda, também repetindo o mesmo movimento para as suas costas. 2 vezes a mão para a direita e 2 vezes a mão para a esquerda. Então, até aqui a gente conseguiu aprender esquerda, direita, para frente e atrás. Então, nesse momento estamos falando sobre as direções. Então, a orientação, ela vai te direcionar para que lado, para que rumo ir. Quando a gente une a orientação à geografia, vamos precisar também falar sobre os pontos de referência, para que a gente possa se localizar em espaços mais amplos. E as antigas civilizações já utilizavam esses recursos, não os mesmos como hoje, mas utilizavam a natureza e os corpos celestes. Então, o Sol, a Lua e as estrelas já estavam presentes nessa parte de orientação geográfica, para eles poderem se localizar no espaço e assim se locomoverem entre um lugar e outro. Vamos verificar então como o Sol ele pôde então ajudar as antigas civilizações e até os dias de hoje como ele é utilizado. O nascer e o pôr do sol. Por quê? A Terra gira, olha só, em torno do seu próprio eixo. E é esse movimento de rotação que faz com que a gente tenha o dia e a noite. Como ela sempre gira no mesmo sentido, o Sol sempre nasce do mesmo lado. Então, também vai se pôr do mesmo lado. Então, esse sentido dele nascer e se pôr foi utilizado por muitos povos antigos e é verificado também até os dias de hoje. Para que a gente possa compreender melhor como o movimento do Sol nos ajuda a nos orientarmos no espaço, a gente vai abrir aqui a janela do tempo. Nela, o menino está com a mão direita apontada para o lado onde o Sol nasce. Lá sempre vai ser o lado leste, porque sempre o Sol nasce para aquele lado. O lado contrário, tem de apontar nossa mão esquerda, nós vamos determinar o ponto oeste, que é onde o Sol se põe. Então, leste o Sol nasce, oeste o Sol se põe. Se ficarmos nessa posição, nós vamos ter à nossa frente o norte e às nossas costas o sul. Quando a gente quer representar essa imagem, a gente vai colocar na rosa dos ventos. Ela vai ser a representação dos pontos cardeais. Então, rosa dos ventos é essa imagem aqui para vocês. Essa imagem, ela apresenta para vocês os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Se a gente quer uma direção que fique entre esses pontos, nós vamos estar falando dos pontos colaterais. Os pontos colaterais vão ser o ponto entre o norte e leste vai ser o nordeste, entre o leste e o sul, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o oeste e o norte, o noroeste. Vamos então verificar a rosa dos ventos ponto a ponto para que a gente consiga visualizar ela por completo. Nesse primeiro momento aqui, ela apresenta para vocês os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. A gente completa com o segundo nível os pontos colaterais, nordeste, sudoeste, sudeste, noroeste. Depois a gente completa ainda mais com entre os pontos que vão ser chamados os pontos subcolaterais, que são 8.
Então, a gente determina que a Rosa dos Ventos ela possui 3 níveis, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Vamos iniciar agora o nosso aplicando. Nesse momento, a gente consegue exercitar todo esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir na aula de hoje. Para isso, vamos testar vocês no Identifique os municípios a partir do município de Manaus e com o auxílio da Rosa dos Ventos. Então, a cidade de Manaus, que aparece aí no mapa da região metropolitana de Manaus, ele está na cor verde. A Rosa dos Ventos vai ficar inserida a partir, ou seja, dentro do município de Manaus, porque ele é o nosso centro de referência, ou ponto de referência. Então, colocou a Rosa dos Ventos em Manaus, você vai conseguir identificar a sua resposta correta. Mas quais são os municípios que a gente quer identificar? São aqueles que estão localizados a norte, a sul, a leste, a oeste e também a sudeste de Manaus. Então, a partir dos seus conhecimentos, a Rosa dos Ventos inserida dentro do município de Manaus, a gente vai conseguir identificar quais são esses 5 municípios. A gente identifica no mapa quais são esses municípios, lembrando, a partir de Manaus, que vai ser nosso ponto de referência. Se você colocar a sua Rosa dos Ventos em qualquer outro ponto, a sua resposta vai ser diferente da minha. Então, colocou a cidade de Manaus, que é essa que está em verde claro, e depois a Rosa dos Ventos inserida também no município de Manaus, a gente vai conseguir identificar os seguintes pontos. Então, a gente vai ter o norte, vai ser o município de Presidente Figueiredo, porque, de acordo com a Rosa dos Ventos, ela vai estar apontando para cima. Então, o município a norte de Manaus é o município de Presidente Figueiredo. Vamos fazer a mesma coisa com o lado sul? Vamos conseguir identificar quem? O município de Iranduba. Esse município, então, está localizado ao sul do município de Manaus. A leste, quem será o nosso município a leste? Será a cidade de Rio Preto da Eva. Então, o município de Rio Preto da Eva está localizado a leste de Manaus. A oeste, que é do outro lado, vai ser o município, então, de Novo Airão. Novo Airão está a oeste do município de Manaus. E o último ponto que a gente tem que identificar será o município de Careiro da Várzea. Então, Careiro da Várzea está localizado do lado ou do ponto sudeste ao município de Manaus. Então, temos aí os 5 pontos que vão estar direcionando a partir do ponto de referência da cidade de Manaus. Ao longo da aula de hoje, a gente conseguiu falar sobre orientação geográfica. A orientação, ela vai trazer os direcionamentos para que lado nós vamos, para que rumo nós vamos seguir. E tudo isso é necessário para que a gente aprenda a se localizar e a se locomover nos espaços. Então, espaços públicos mais abertos, os espaços maiores. Então, a orientação geográfica vai estar presente para a gente através de ir para a direita, ir para a esquerda, ou em localizar um espaço que fica entre um lugar e outro, ou ainda que fica à frente, que fica atrás daquele determinado lugar. Então, quando a gente fala em orientação, estamos falando de direção, porque a gente precisa saber para que lado. Eu vou para a minha direita ou eu vou para a minha esquerda? Então, estamos falando em orientação para conseguirmos nos localizar e também nos locomover. Quando vamos falar agora sobre orientação geográfica, a gente precisa lembrar também da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos ela é composta por 3 níveis, os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Lembrando dos pontos cardeais, os pontos cardeais aqui, eles estão na cor laranja, então norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais, a gente consegue determinar os pontos colaterais, que vão ser os pontos que estão em verde. Então, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E agora ainda os pontos subcolaterais, que vão ser os pontos que estão entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, a gente vai ter 8 pontos em amarelo que vão identificar quais são os pontos subcolaterais. Foi um prazer tê-los vocês nesta aula de hoje. Até uma próxima!